Alô? Boa tarde, Paula. Está me ouvindo? Boa tarde, estou sim. Ah, que bom que alguém entrou para me ajudar a testar aqui. Ai, que bom. Se puder colaborar, ajuda. Ah, então tá bom. Tá me ouvindo e tá me vendo, né? Então acho que estamos ok. Tá perfeito, obrigada. Perfeito. Obrigada, viu? Nada. A gente acaba entrando com medo de perder o horário, né? Ah, é verdade. E eles colocaram a gente para abrir meia hora antes já para testar, ver se funcionava. Mas se você preferir, se qualquer coisa, eu posso sair e voltar depois, e fica à vontade. Ah, não, da minha parte, Tá bom. tranquilo. Eu já tenho que ficar à disposição aqui. Daqui a pouco vai passar o coordenador também para testar, ver se está tudo ok. Então, tá bom. Então eu já estou pronta aqui mesmo, né? Bom, sucesso hoje. Ah, você já viu alguma palestra? Já eu estou acompanhando bastante, desde ontem pelo consórcio doutoral também. Ah, tá. Então, Eu tô não vendo. vi o consórcio doutoral, eu gostaria de ter visto, até para poder participar o ano que vem, né? Uhum. Então, eu não consegui ver. Agora, eu vi uma de manhã que eu me apaixonei total, é do Flávio Macau. Ah, tá, acho que eu sei. Acho que eu Ele, vi. ele é sobre a carreira internacional. Nossa, pois é. Nossa, foi sensacional, viu? Sensacional.
Paula, posso te perguntar uma coisa? Paula? Você pensou no seu banco quando viu essa cena? Não, né? Nenhum parceiro. Saúde. Flávio, boa tarde.
Professor Eduardo. Boa Olá, tarde. Tudo bem? como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Sou sua assistente hoje aqui, à sua disposição, tá? Ah, muito obrigado. Então, como é, eu tenho alguma recomendação assim, que eu deva seguir ou é uma sessão de Zoom assim, normal? Os participantes Normal. vão entrar normalmente? As pessoas inscritas, né, no CMEAD podem entrar à vontade, não tem horário para eles entrarem, e aí a recomendação quem vai passar é o professor, né, no sentido como que você gostaria, você quer que eu leia o chat, você mesmo vai vendo as perguntas, você quer essas perguntas só no final, como que você gostaria de administrar isso? Ah, entendi, tudo bem. Não, eu acho que pode ficar tranquila. Aliás, como é que você chama? Flávia. Flávia. Ah, legal, Flávia. É que vem escrito SEMIAD aqui na sua assinatura aqui da tela, né? Ah, tá. Então, tá bom, Flávia. Não tem problema, não. Assim, pode deixar que eu mesmo posso ir acompanhando o chat. Eu vou até pedir se alguém quiser falar, que possa levantar a mão também. E daí enfim, dependendo do que eu estiver falando, eu posso passar a palavra, não tem problema, não. Ah, que aqui no Zoom não tem esse recurso do levantar a mão, né? Tem. Tem? Os Ué. participantes podem levantar a mão, eles têm que clicar em participantes, tem a opção Raise Hand, que eu não sei como é que é no Zoom em português, mas dá para você levantar a mão mesmo. E eles podem levantar a mão, né? Daí aparece para mim alguma coisa do tipo nome da pessoa, levantou a mão, né? E daí eu vejo se passo a palavra para a pessoa ou não naquele instante. Mas Então se de repente eu deixar passar alguma coisa, você pode me ajudar. tudo bem. Daí será um prazer, mas não tem problema não. E a ideia é começar pontualmente às 2h30 e ir pontualmente até às 4, é isso? Se eu desejar. Porque teve palestras que terminaram um pouquinho antes, teve umas que passaram um pouquinho, questão de 2 até 4, 5 minutos, né? Pode acontecer. Mas o ideal Tá que bom. eles falam, né? Porque como o evento vai emendando no outro, né? É verdade. E daí o pessoal vai ter às 4 horas, alguma outra sessão começa às 4? Ou vai ter um intervalo depois do nosso workshop aqui? Então, eu creio que não é às 16 horas, não. Eu estou até dando uma olhada nisso aqui, procurando aqui alguma atividade. Às 4h30 que vai ter a próxima sessão, né? De sábado, Então, sessão de apresentação de entendi. trabalho. Então vai ter um Gap intervalinho, né? Tem. Para eles. Ah, perfeito, tá bom. Ah, perfeito. Então eu vou tentar terminar 4 horas mesmo, né? Tá certo. E enfim, é isso. Tá bom. Vamos ver. Legal. O pessoal que está na sala conosco aqui já são os participantes do workshop ou o pessoal é da organização? Aqui Não, acho que são participantes mesmo. Boa tarde. Eu sou participante. Espero aprender. Seja bem-vinda. Espero aprender. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Você é de onde? Eu trabalho na Universidade Positivo em Curitiba. Em Curitiba, legal. Bacana. Mas eu estou no interior de São Paulo. Tá bom. Agora cada um está num canto diferente, né? Exatamente. Com a pandemia. Helenice escreveu que é participante aqui. Helenice, seja bem-vinda também. Você é de onde, Helenice? Ela colocou da Bahia. Agora eu vi aqui. Legal, poxa vida, muito bom. Seja bem-vinda mesmo. Paula, Flávio e Bárbara também sejam bem-vindos. Eu acho que nós temos um internacional, hein? Xixixum. Ele já pôs o codinome brasileiro dele aqui. Seja bem-vindo, então, Kenny. É mais fácil pronunciar o seu nome, Kenny, né? Obrigada.
Muito bom, muito bom. Então, pessoal, a ideia é a gente começar, até em função da dinâmica do workshop, né? Nós temos 1h30, é um tempo relativamente curto, eu acho. Então, a gente começa pontualmente às 2h30, tá? E daí, enfim, fiquem à vontade para escrever aqui pelo chat, como alguns já estão fazendo, tá? Durante a sessão, se quiser falar também, fique à vontade. Vocês conhecem os recursos do Zoom? Tem uma opção para levantar a mão no Zoom, que é, você clica na aba participantes, e daí você vê a lista de todo mundo que está na sala, e daí tem um botãozinho embaixo da lista dos participantes, que é levantar a mão, raise hands. Normalmente é o terceiro botão. Fiz um teste. Fiz um é teste, perfeito, deu é isso aí, certo. é isso mesmo. Então, aproveitando, professor, eu Aham, apresento às 16h30 um trabalho, então eu vou sair assim em ponto às 16, tá? Tá bom. Eu também tenho trabalhos que eu vou apresentar às 14h30. Aliás, 16h30, enfim. Mas fica à vontade, se precisar sair realmente 4 em ponto, né? Aliás, eu falei 4h30? Foi o que eu falei? Não, falou 4 horas mesmo. Vocês, falei 4. Então eu falei corretamente, tá bom. É isso mesmo, Fabiana, nós vamos terminar pontualmente às 4, essa é a intenção mesmo, né? O pessoal já está chegando aqui, sejam bem-vindos, os demais que estão aqui aparecendo. O professor deve conhecer o professor Diógenes Bido. Conheço o Bido. É meu orientador. Que legal. Falei que eu ia estar aqui com você. Ele falou, puxa, eu queria muito participar, não vou conseguir. Então... que pena que ele não poderá estar aqui, mas o Bido a gente já se cruzou várias vezes por aí, né? Ele dá sempre disciplinas na escola de inverno da GV, então a gente se cruzava pessoalmente ali na 9 de julho, no prédio da GV, e a gente esteve junto numa banca do José Eduardo Favaretto, banca de doutorado orientando o professor Meirelles, e enfim, muito bom. Mande um abraço a ele. O professor Eduardo e o professor Bido na mesma banca de peso. Mas foi o Favaretto que quis, né? Ele quis trazer gente, que ele fez um modelo de equações estruturais e daí ele precisava ter a chancela do Bido mesmo, né? E daí no meu caso, acho que é mais por conta do tema mesmo dele, né? De modelo de maturidade para Big Data e tal. Mas foi muito bom, foi aprovado com louvor, essas coisas todas. Que joia. E você está estudando o quê, Flávia? Eu estou no doutorado, no Mackenzie, e eu estou trabalhando com capacidade absortiva individual e vou trabalhar na pesquisa quant. Legal. É a especialidade dele, né? Trabalhar com as variáveis subjetivas, né? Então, é um pratão cheio. Que bom mesmo, é isso aí. Aliás, eu falei para vocês levantarem a mão, né? A Fabiana levantou a mão aqui, inclusive, mas eu não consigo abaixar a mão, porque eu não sou host da sala. Então, acho que você que tem que abaixar a mão dela, viu, Flávia? É só clicar, acho que na mãozinha, vai vir alguma opção para você falar para desmarcar ou abaixar a mão, algo assim. Vê se você consegue. Ou se você quiser me promover a host, que daí eu cuido disso também. Você já fez. Já vi que você já fez. Ótimo. Foi bom que ela testou mesmo. Obrigada, Fabiana. Então, pessoal, são 14h30. Estamos aqui na sala com 13 participantes, incluindo eu mesmo. Então, sejam bem-vindos todos. A intenção é a gente começar agora já, né? Para ser justo com vocês que chegaram na hora, para a gente aproveitar essa 1h30 que nós temos para a gente
concluir pontualmente às 16, né? Já que teremos um intervalo nesse horário e muitos de vocês têm outros compromissos aqui no SEMEAD a partir das 16h30 também teremos outras sessões, enfim. Então eu vou dar início aqui, tá? Sejam bem-vindos mais uma vez, conforme eu falei, agradeço aqui a oportunidade, eu tive ministrando um workshop há 2 anos atrás aqui no SEMEAD também, daí com um tema mais amplo, né, de Big Data Analytics e Data Science para pesquisa acadêmica, e a ideia agora é a gente voltar a conversar, mas é um tema específico de Geoanalytics, né, eu gosto de usar esse termo talvez novo, ou Geoanálise e Estatística Espacial, né, e ver o quanto isso pode ser de interesse de vocês, em geral, e em particular para pesquisa acadêmica, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu fazer isso aqui agora, vamos lá. Eu devo usar um PowerPoint para guiar aqui o comecinho da nossa conversa. E daí, na segunda parte, a minha ideia é dividir em 3 blocos, né, de meia hora, mais ou menos. Primeiro, dar um overview sobre o tema para vocês. Depois, ir falar mais especificamente, já ir, a partir de um certo instante, abandonar um pouco esses slides e mostrar algumas coisas ao vivo, né? Mostrar ferramentas, mostrar bases de dados geográficas que existem por aí. Então, essa é a minha intenção, né? Esse material que eu estou usando de PowerPoint aqui, ele será depois encaminhado para a organização do SEMEAD, para que isso possa, conforme o SEMEAD achar melhor, disponibilizar para vocês, tá? Não obstante, vocês podem me escrever, vocês têm o meu e-mail aqui, vai aparecer várias vezes aqui ao longo da apresentação. Vocês podem escrever para mim, quem quiser saber mais coisas sobre esse tema que a gente começa a conversar agora, vai ser um prazer para a gente continuar conversando, tá bom? Muito bem, vamos em frente. Eu sou professor aqui no meu caso, né, da Fundação Getúlio Vargas, já há um pouco mais de 10 anos. Fiz mestrado e doutorado na casa, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Muitos de vocês conhecem a FGV, certamente. Mas a minha formação de origem é ciência da computação, tá? Vocês estão lendo aqui mais ou menos um detalhamento do que eu estou falando, tá? Tem algumas outras iniciativas que vocês vão perceber que tem muito a ver com os exemplos que eu vou usar aqui no nosso workshop, né? Uma iniciativa de mobilidade urbana chamada Meia Bandeirada, e também um grupo de estudos, aliás, todos a partir de agora estão convidados a se juntar a esse nosso grupo de estudos, né? Basicamente, é um think tank, a gente se reúne de vez em quando para trocar ideias e ver colaborações possíveis, né? Muitos alunos, inclusive de lato sensu, muita gente da iniciativa privada, fazendo coisas em data science, e a gente acaba tendo muita cooperação, que é o GISB, está dentro do núcleo de data science que a gente tem na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Então, fiquem à vontade para saber mais sobre o GISB, também podem me escrever, tá? E eu também sou conselheiro da Fundação SEAD, que é o órgão de uma espécie de agência de pesquisa, hoje vinculado ao governo do Estado de São Paulo, tá? Desde 2016 eu estou lá no conselho da Fundação SEAD. Muito bem. Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Vamos lá, vamos começar a falar sobre o tema, né? Eu gosto de trazer essa provocação inicial, talvez muitos de vocês já tenham visto, tá? Aliás, essa fonte aqui não é essa mesmo, aqui que eu andei aproveitando da visão 2018 aqui desse quadro, mas enfim. O que acontece na internet por minuto, tá? Então, são números assustadoramente grandes, né? A gente vê muitos serviços digitais que vocês certamente conhecem, já ouviram falar, né? O e-mail é o maior número que aparece aqui, mas por uma questão legada, né? O que está há mais tempo acontecendo aqui digitalmente, certamente é o e-mail, que a gente tem a prática de usar nas organizações para as pessoas, né? Trocarem informações, etc., né? Então, por isso que o e-mail ainda está aqui, mas o crescimento do e-mail já é vegetativo, digamos assim, né? As outras formas de comunicação, as outras mídias, os outros produtos digitais que vocês estão vendo aqui, serviços, enfim, têm crescido tremendamente. Aqui a visão 2020,
desse quadro. Vejam que o e-mail só andou de lado um pouquinho, né? TikTok entrou pela primeira vez nesse quadro, por razões óbvias. Os serviços de mensagem mais convenientes, né, que estão indo com força para a vida corporativa e acadêmica, vocês conhecem bem, né? O WhatsApp, em particular, só crescendo, né? E um monte de outros serviços, enfim. Uma coisa importante disso tudo, né? Apesar dos números muito grandes, enfim, é que não há, pelo menos no curto prazo, nenhuma perspectiva de que isso está se estabilizando, tá? Há muita oportunidade desse crescimento continuar sendo muito grande, ou talvez até acelerar em muitos casos, tá? A gente que está na internet já faz bastante tempo, né? Muito mais do que a imensa maioria da população mundial, a gente não percebe isso, né? Porque, enfim, a gente sabe que a coisa vem crescendo, mas não nesse ritmo assustador, tá? Um número que pode ser bastante surpreendente para vocês, a internet de 2017, ela é, ou foi, enfim, 13 vezes maior do que a internet de 2012, né? Então, o crescimento de 13 vezes em 5 anos é um negócio assustador, né? Com oportunidades de crescimento ainda horizontal, você tem 1 bilhão de pessoas no mundo que não tem nem eletricidade ainda, e um crescimento vertical muito grande, né? Cada um dos nossos lares, né? Cada família aqui ainda vai ter a oportunidade de crescer em 3 vezes, pelo menos, o número de conexões com a internet de forma independente. Quando chegar a internet das coisas, os modelos de cidades inteligentes de virarem de fato realidade, a gente vai ter dispositivos conectados de forma independente na internet, conversando entre si, conversando com a rede, atualizando, né, fazendo uma série de serviços resilientes para diminuir a demanda pontual, enfim, um monte de coisa que certamente vocês já discutiram por aí no âmbito da tecnologia. Muito bem. E o que diabos isso tem a ver com a nossa conversa de hoje, né? Vejam, 70% a 80% de tudo isso tem alguma componente espacial. 70% a 80% de tudo que está aí, né, desse mundaréu de informações, nas diversas formatos e mídias e disponibilidades, tem algum componente espacial. A pergunta onde está, é uma pergunta super importante e acompanha as decisões de pequeno, grande porte que a gente toma cotidianamente, né? Onde está o meu cliente? Onde está o meu concorrente? Para onde eu devo expandir a minha operação, etc, etc, né? Então, essa questão da geografia, né? Localizar os elementos de meu interesse é o que possibilita a integração de dados, informações, processos, enfim, um monte de coisa, que é o grande desafio do que a gente já vem chamando há algum tempo de Big Data, né? Que é lidar com dados muito variados, em grande volume, em grande velocidade, sendo consumidos, gerados, enfim. E a integração deles sempre foi um grande desafio, né? Uma perspectiva que acompanha muitos dados é a geografia, como a gente está falando aqui, e você integrar as coisas a partir da perspectiva geográfica é o que possibilita a gente vencer esse desafio do Big Data, né? Além disso, essa geografia, ou esses dados integrados pela geografia, nos dão uma visão sistêmica, né? Vocês vão ver uma série de mapas aparecendo aqui, e esses mapas são artefatos que mostram literalmente as informações de um jeito muito mais eficiente do que gráficos, tabelas, etc, né? Então, mapas acompanham a nossa vida, né, como humanidade. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a primeira linguagem da humanidade foi o mapa, né? Primeiros registros lá da época dos babilônios, e pinturas rupestres espalhadas por aí, em cavernas, tal, mostram o ser humano registrando onde ele estava, né? Aqui estou eu, né? Aqui está a floresta, aqui está o rio, aqui está onde eu não posso ir porque é perigoso, e assim por diante, né? Esses foram os primeiros registros, e desde então a gente sabe o que é o mapa fala mais, né? Comunica melhor as coisas do que qualquer outra forma, né? E a gente precisa lidar com isso, porque é inerente ao ser humano, e a gente, né, muitos milênios depois, aqui agora situados no contexto acadêmico, não sabemos lidar com mapas, né? A gente ouve falar, olha que coisa legal,
mas e que isso pode ser útil para mim, né? Na minha vida de pesquisador ou na minha vida, né, cotidiana, né? Mesmo nas organizações, liderando projetos, enfim, né? Normalmente, as organizações lidam com isso com algumas palavrinhas mágicas. Eu acho que talvez muitos de vocês já tenham ouvido algum desses termos aqui que eu estou passando com o mouse, né? Um bastante famoso é geomarketing, né? As organizações que contratam serviços que envolvem localizar os seus elementos, pontos de atendimento, etc., normalmente chamam isso de geomarketing, né? Eu não gosto muito desse nome, né? Parece uma coisa muito circunscrita ao marketing, né? Por mais amplo que seja o marketing, mas qualquer área de negócios que utiliza-se desses serviços, né, digamos assim, está incluído aqui, né? Talvez já o business fosse um termo melhor, enfim. Quem tem uma trajetória mais técnica, quem veio da engenharia, cartografia e outras áreas, já ouviu essa sigla aqui, Sistema de Informação Geográfica, o GIS, em inglês, né? Mas, basicamente, o que está aqui? Uma série de ferramentas, né? De muitos anos para cá, estamos falando da primeira geração desses softwares aqui da década de 1960, 70, né? E de lá para cá, evoluindo sempre, enfim, mas normalmente com esse intuito, suporte à operação. Eu quero pegar as coisas que eu tenho na minha empresa, na minha pesquisa, no meu projeto e colocar no mapa, né? Descrever as coisas sobre a perspectiva geográfica. E a partir daqui também traçar cenários, né? E se eu tirasse esse ponto de atendimento daqui e pusesse mais para lá, o que isso vai impactar? A distância média para eu atingir o meu cliente vai ser de tanto mais, enfim. Vou precisar tirar um território da minha área de atuação, né? Uma regional. Vou precisar balancear a minha operação em campo, porque preciso fazer uma redução de custo, não posso ter mais 8 diretorias regionais, agora são só 7. Muito bem, como é que eu vou reorganizar o meu território? E por aí vai, né? E a oportunidade que eu falo aqui com vocês aqui pela primeira mão, dando um destaque tremendo, é a da estatística espacial, né? É incorporar nos modelos preditivos, modelos quantitativos, a perspectiva geográfica, tá? É fazer um modelo computacional, estatístico, entender de dados espaciais, tanto quanto vocês, né? Tanto quanto nós. Então, não é mais para o ser humano interpretar os mapas, é para os seus modelos computacionais. Isso é uma novidade tremenda, tá? É aqui que começa, eu acho que a parceria dessa conversa de hoje nossa com o Data Science, o que quer que seja isso, né? Um grande guarda-chuva. É por aqui que a gente consegue vencer alguns desafios de incorporar variáveis de comportamento dos meus clientes, enfim, dos meus objetos de estudo, das minhas observações, né? Nos modelos. Porque a partir da geografia eu consigo trazer um monte de variáveis externas ao fenômeno, né? Então, diga-me por onde andas, eu te direi quem és, é totalmente verdade, né? Se eu sei o endereço da pessoa, eu consigo ter uma noção bastante interessante de renda. Se eu sei onde ela trabalha, se eu sei por onde ela se desloca, tudo isso eu posso incorporar em modelos de previsão de renda, modelos de previsão de crédito, modelos de risco em geral, para as áreas de seguros e, enfim, para um monte de outras coisas, né? E, além de tudo, né, o que é ótimo para a gente da área de previsão, da área de modelos, é que eu aprimoro muito o poder de explicação dos meus modelos, tá? Então, isso é fundamental. 2 bons motivos, um bem pragmático, né? Vale a pena estudar isso aqui, porque eu vou melhorar lá o R², o KS, o que quer que seja o meu indicador do meu modelo. E, além de tudo, eu consigo trazer uma série de variáveis externas pelo fato de eu estar integrando dados, né? Então, é isso, basicamente, né? Fazendo um apanhado geral, né? O que compreende, assim, destrinchando um pouco isso, né? Normalmente, você parte deste ponto aqui, né? Você tem dentro de casa uma lista de coisas com endereço, né? Às vezes é um endereço completo, às vezes é um CEP, né? Então, como é que eu faço para pegar essa lista e transformar em objetos no mapa, normalmente pontos no mapa, né? Então, isso é o que a gente chama de geocoding, né? Isso pode ser feito de forma gratuita para volumes razoáveis, né? E isso é muito interessante, tá?
e assim, habilita que vocês possam pegar os dados das suas pesquisas primárias e jogar nos mapas, pegar os dados de conjuntos de endereços da minha força de atendimento, né, as filiais da minha rede, os equipamentos, os endereços dos equipamentos de saúde, educação, cultura, lazer, enfim, do meu município, e jogar eles no mapa. Muitos já fizeram isso, né, muitos municípios, e a partir daí entender o dado no mapa de um outro jeito, né? E a partir daqui integrar com dados de outros lugares, tá? Outra coisa que é muito interessante, né, principalmente quem trabalha com as áreas de varejo, inclusive poder público, mais recentemente também já tem trabalhado com isso, é o conceito de área de influência, né? Eu tenho uma série de elementos no mapa e o quanto eles influenciam em termos de oferta e demanda outros elementos, né? Contribuintes, clientes, etc, né? Então, existe uma série de critérios diferentes, conforme o caso, um mais apropriado do que o outro, para criar áreas de influência, né? E essa área de influência é fundamental para esse serviço, né? Que eu estava comentando com vocês de traçar cenários, ó, que parece que tem muita gente próxima. Será que eu tenho demanda para isso? Se não tiver, então, que tal pegar um desses e realocar para outro lugar e assim por diante, né? No poder público, a lógica é um pouquinho diferente, né? Eu tenho um território a cobrir, por exemplo, o município de São Paulo, que é o pedacinho que vocês estão vendo aqui nesse mapa. Então, qualquer porção do território pertence à área de influência de alguém, né? Por exemplo, muito usado na área de saúde isso, né? Então, se você vai para o atendimento público, você tem que usar o canal de atendimento mais próximo a você. E esses polígonos coloridos foram criados a partir da questão de proximidade, né? Educação também, educação básica. Então, a escola que o meu filho vai estudar é a que está dentro do polígono em que eu moro, né? Então, essa daqui, para quem mora nessa região, e assim por diante, né? Então, outra lógica de área de influência, e uma série de outras, tá? Mais ainda, eu posso dotar o meu fenômeno de medidas estatísticas no contexto espacial. Então, o que é uma média espacial? O que é uma mediana no espaço? O que é um desvio padrão no espaço, que é uma elipse, né? A figura aqui representa o desvio padrão no espaço. Então, os dados da minha operação, eles estão concentrados ou eles estão dispersos, né? Então, eu posso medir isso de inúmeras formas, inclusive usando as medidas que a gente conhece já de muito tempo, né? Média, desvio padrão, as principais medidas da estatística, tem aqui as versões espaciais delas, né? Então, com isso, eu consigo resumir informações no espaço, o que é tão importante quanto resumir informação não espacial, que a gente está acostumadíssimo a fazer, né? Os nossos modelos e medidas, enfim. E aqui são medidas univariadas, né? Então, a minha informação tem que característica no espaço? E eu posso promover análises mais sofisticadas, né? Inclusive correlação. Então, existe alguma influência da geografia naquela minha variável? Existe uma variável, como é que ela se relaciona consigo mesma através da geografia? É o que a gente chama de autocorrelação espacial. Então, isso dá origem, inclusive, a mapas como esses que vocês estão vendo, que a gente chama de mapas de clusters espaciais, tá? Bom, e por aí muito mais, tá? E, inclusive, né, mais uma questão importante, onde eu obtenho informações, né? Conteúdos espaciais espalhados por aí, né? Então, existe muita informação disponível em formato geográfico por aí, né? O Brasil, em particular, é benchmark mundial na disponibilização de dados geográficos públicos, né? Ou dados públicos em formato geográfico, né? Então, isso é muito legal. IBGE é uma belíssima referência. O Ministério da Saúde tem no DataSUS uma informação sensacional também, uma espécie de censo contínuo de atendimentos ambulatoriais públicos no Brasil. O Ministério da Educação tem bases históricas de avaliação por escola, por aluno, tudo já referenciado, muito bacana, desde o provão de mais de 10 anos atrás para cá, e, enfim, uma série de outras fontes, inclusive locais, né? Estaduais e municipais.
É tão importante quanto o resto, como publicar esses resultados, né? Como é que eu publico resultados das minhas análises, não a publicação acadêmica, né? Eu estou dizendo mais a publicação do achado geográfico mesmo, né? Como é que eu faço para comunicar, né, compartilhar com outras pessoas os mapas e as análises geográficas que eu tiver feito? A gente tem no Google Earth talvez uma referência sem precedentes, né? Que é o que tornou tudo isso que nós estamos falando aqui popular, né? Mais de 1 bilhão de downloads já realizados da plataforma Google Earth em diversos dispositivos, enfim. Então, é uma sugestão que eu deixo para vocês aqui, né? Porque não tem nada mais eficiente do que o Google Earth para comunicar seus achados geográficos. Todo mundo consegue, todo mundo sabe o que é, todo mundo em 30 segundos já entendeu como é que funciona. Então, não requer uma curva de aprendizado, né? Não é aquela ferramenta acadêmica que é feita, né, para assustar os usuários, aquela coisa, só eu sei usar, ninguém mais sabe usar. Muito pelo contrário, né? Então, esse tipo de ferramenta é o que eu aconselho, além das outras que eu vou mostrar, mas a parte de comunicação, acho que essa é muito mais eficiente. Tudo bem. Falando um pouquinho de estatística espacial para vocês, em que consiste isso, né? É basicamente uma técnica, tá? Ou um conjunto de conhecimentos, enfim, metodológicos, né? A gente pode até colocar dentro dessa perspectiva, que permite que a gente descreva e modele. Veja, estamos falando de análise exploratória de dados e inferência espacial, né? Modelos, distribuições espaciais, padrões espaciais, enfim, incorporar o espaço geográfico nos meus modelos estatísticos. Existem inúmeras formas de fazer isso, né? Algumas mais recomendáveis do que outras, enfim, mas é basicamente isso em que consiste a estatística espacial. Tem bons motivos para a gente fazer isso. Primeiro que a nossa intuição espacial, às vezes, ela não é suficiente para encontrar alguns padrões nos mapas, né? Se a gente tivesse a oportunidade de conversar mais longamente aqui, eu ia dar vários exemplos de como a nossa intuição espacial é muito falha, né? A gente não lida bem com proporções, a gente não lida bem com cores, né, em mapas. Algumas coisas chamam a atenção sem querer para a gente, questão de contrastes e tal. Então, você tomar a decisão baseada num mapa, às vezes, não é a melhor decisão. Deixa que um modelo estatístico tome aquela decisão para você, baseado nas prerrogativas estatísticas. Isso que é importante, tá? Eu consigo trabalhar todo o paradigma estatístico no mapa, né? Será que aquilo que eu estou vendo é realmente o que parece, né? Tem os clientes concentrados aqui, menos ali. Então, vamos fazer um teste, né? Qual o valor P desse teste? Então, tudo isso funciona nos mapas também, né? Então, é isso que a gente precisa fazer. É isso que eu estou sugerindo que vocês prestem atenção, talvez daqui para frente, numa espécie de agenda de pesquisa, se esse tema for interessante para vocês, tá? Enfim, é basicamente isso. Trouxe só um exemplo aqui para ilustrar para vocês, né, como a gente é induzido muitas vezes a pensar geograficamente a partir de um mapa produzido, talvez, aqui no caso é por querer, né, sugerindo uma certa distribuição, mas talvez de fato não seja, né. Aqui é um anúncio de uma concessionária de veículos, veiculada há muitos anos atrás nos Estados Unidos, né. Aqui na parte de cima, numa certa data, aqui na parte de baixo, 1 ano depois, né? Essa campanha aqui que mostra a distribuição de concessionárias de veículos dessa empresa, National Car Rental, nos Estados Unidos. Pois bem, a diferença que aconteceu nessa rede, né, de um ano para outro, foi mínima. Eles tiveram, talvez, algumas lojas a mais, talvez algumas tenham fechado, enfim. Mas vejam, o que eles fizeram de um ano para outro aqui na campanha, né? Ao invés de colocar um pontinho pequenininho, bem tímido, né, no mapa dos Estados Unidos, dizendo onde tem endereço, onde tem lojas dessa rede, aqui embaixo eles resolveram inovar, entre aspas, né? Colocaram um alfinetinho cabeçudo, com uma sombrinha, ficou bonitinho e tal. No centro do mapa aqui, onde a gente não vê muita ocorrência de lojas, porque, na verdade, onde tem muito menos gente, né? No centro dos Estados Unidos, eles colocaram uma chave para fazer uma coisa bonitinha e tal. E os alfinetinhos não se sobrepõem,
né? Então, se tem um muito perto do outro, ele empurra o outro para o lado e dá esse efeito de cobertura. Tá vendo? Olha a Flórida aqui, né? Olha como eu tenho, né, a impressão de que basta eu sair de casa, eu olho para qualquer lado, eu estou vendo uma loja dessa rede, né? Enquanto que aqui em cima, o que é? Basicamente só nas cidades litorâneas que eu tenho loja dessa rede, né? Então, o mapa de cima vende muito mais a informação de vazio, né? É um grande vazio com alguns pontinhos, bastante pontinhos, aliás, mas é um grande vazio. E aqui embaixo é uma outra impressão, né, que eu passo. Então, esse tipo de coisa é importante vocês terem consciência, né? E tem um livro muito legal, vocês encontram por aí. Quem quiser, depois eu passo referência, que é o livro do Marc Momonier, Como Mentir com Mapas, né? Super legal, vale a pena. Ele pegou a carona naquele livro, né, do Daryl Ruff, tudo super famoso, talvez vocês conheçam, que é o Como Mentir com Estatística, né? Que é um outro livro que conta várias histórias sobre viés estatístico e tal, né? Tudo bem. Opa. Alguns exemplos de coisas, né, por aí, envolvendo essa questão de estatística espacial. Esse é o trabalho que me acompanhou no trabalho de mestrado e doutorado, né? Eu trabalhei muitos anos na antiga AES Eletropaulo, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, quem é de São Paulo sabe muito bem, que é a distribuidora de energia aqui da região centro-sul da Grande São Paulo, tá? Então, eu tive a oportunidade de fazer esse estudo porque eu tinha os dados na minha frente lá, né, dentro de casa. Então, criar um indicador de renda baseado em consumo de energia elétrica, né? Esse estudo tem vários desdobramentos. Eu vou mostrar isso para vocês na parte prática da nossa conversa, tá? Esse estudo teve alguns desdobramentos. Uma pesquisa a nível de P&D, uma pesquisa do setor elétrico que eu conduzi dentro da Eletropaulo ainda, de um indicador de potencial de crédito, né? Na verdade, a gente apropriou para microcrédito, foi uma estratégia da empresa, baseado em indicadores de energia elétrica, usando estatística espacial, né? Então, é outro indicador que foi, inclusive, virou um produto, né? Que hoje é um indicador que não é um produto que, assim, disponível para qualquer um. É um indicador que a empresa de energia troca ou pode trocar com outras empresas que têm indicadores. Isso chegou a acontecer algumas vezes. Enfim, né? A essência dos modelos de estatística espacial, tá? Eu vou mostrar só esse slide aqui com letras gregas para vocês. É basicamente o seguinte: eu trago o exemplo do meu estudo, né, de consumo de energia explicando a renda. Você aprimorar o seu modelo de regressão, né? Não sei se todos aqui estão familiarizados com essa questão da notação matemática, né? Da equação aqui do modelo de regressão. Eu tenho uma variável que é o x, que é a energia elétrica, esse raiozinho aqui, e eu utilizo ela para chegar numa equação, né? Que eu vou buscar qual que é a melhor equação, que minimiza os erros, né, que eu posso obter na previsão do consumo de energia elétrica, que é o Y, que é o cifrão que vocês estão vendo aqui, tá? Então, esses betas que estão surgindo aqui na equação são os valores que eu efetivamente estou procurando, que fazem com que, fazendo essa conta aqui, eu chegue o mais próximo possível do valor real da renda familiar. Então, essa é basicamente a estrutura de uma regressão, né? Veja, isso pode ser observações que estão numa tabela, né? Ou podem ser polígonos que estão no mapa, né? Eu tenho lá o consumo de energia médio de uma região, eu tenho a renda média de uma região, eu quero saber o quanto o consumo explica a renda, né? Mas se eu fizer desse jeito que vocês estão vendo aqui, eu não estou tirando proveito da geografia, né? Se eu tiver o que eu chamo de dependência espacial, os objetos estão os parecidos estão próximos, eu tenho uma região mais rica, outra mais pobre, quer dizer, as coisas não estão aleatoriamente distribuídas no espaço, eu tenho regiões vizinhas aqui, próximas a essa, que são parecidas com ela. Se é uma região rica, provavelmente eu estou dentro de um cluster de regiões ricas, enfim. Então, um jeito da gente incorporar essa dinâmica espacial nos nossos modelos é esse aqui, tá? Eu trago para o meu modelo as variáveis dependentes do entorno. Então, isso surge um termo novo aqui, que eu chamo de termo espacial autorregressivo, e esse W maiúsculo é a matriz de vizinhança,
em que eu defino quem é vizinho de quem interfere em quem no meu modelo, né? Eu posso fazer isso até artesanalmente, né? Ou seguir talvez alguma regra geral, e as ferramentas automaticamente criam essa matriz, né? Muito parecida com a matriz de adjacência, para quem trabalha com análise de redes, é o mesmo conceito. E eu incorporo ela do lado direito, aqui multiplicando o y. Então, estou usando o y dos vizinhos para explicar o y dessa região. Tá? Então, por isso que eu chamo de modelo espacial autorregressivo. Eu uso o y do lado direito aqui para explicar o próprio y. Tá? Então, esse é um dos modelos mais consagrados de estatística espacial que a gente tem, chamado Spatial Lag. Né? É um modelo com defasagem espacial. E existe ainda um último modelo, que é um modelo com o mesmo intuito, né? Só que eu uso as variáveis independentes dos vizinhos para explicar a variável dependente de cada região, de cada feição espacial que eu estou querendo prever, explicar, enfim, né? Esse modelo chamado regressão ponderada geograficamente, o GWR, ele se mostra mais efetivo em alguns casos, né? Por ser um modelo local. Eu divido o meu problema, né? Eu divido o meu território em pequenas porções e rodo regressões locais. Cada observação dessa leva em conta uma amostra local. E depois eu junto os resultados locais numa visão global. Então, se o fenômeno tem uma característica de ter influências diferentes conforme o local, é um fenômeno que eu devo tratar localmente versus, né, procurar uma equação geral para explicar o que está acontecendo aqui, né? Então, basicamente é isso, tá? Eu digo para vocês que terminaram as letras gregas de hoje, né? A ideia foi só dar um panorama para vocês e, em seguida, mostrar o que tem sido feito por aí, né, com relação a esse assunto. Bom, a academia está descobrindo isso, tá? Então, eu acho que isso, por um lado, é ruim, porque a gente tem ainda muito pouca discussão na nossa área, né, de administração, economia em geral, ciências sociais aplicadas, a gente tem muito pouca oportunidade de, talvez, lidar com isso, tá? Mas, de qualquer forma, é bom, por outro lado, porque é um assunto ainda a ser desbravado. Então, já adianto a vocês que a oportunidade de vocês colocarem algum método espacial numa publicação de vocês potencializa ela bastante, tá? Trago alguns papers aqui, só para citar, né? Tem até um paper interessante que saiu nesse Journal Big Data Research, né? Falando um pouco dos desafios e oportunidades que o Geospatial Big Data, né? Que daí o artigo conceitua isso bem, mostra um framework e por aí vai, né? Coisas mais específicas, né? Tem um estudo que eu participei, não este, enfim, mas um estudo baseado neste, né? De um estudo feito utilizando a medida de tempo de espera do Uber como indicador de acessibilidade para a área de mobilidade urbana. Foi feito em Atlanta. E depois eu participei junto com o André Insardi, junto com o Rodolfo Lorenzo, que é um recém-formado aluno de administração pública da GV. A gente fez um estudo similar para São Paulo, né? Enfim, vale muito a pena depois vocês, quem quiser enfim, saber mais sobre o tema, tá? Tem um estudo que eu apresentei no Enampad há muitos anos atrás, há bastante tempo atrás, que é um indicador de potencial de fraude de energia elétrica baseado em estatística espacial, né? Que, na verdade, foi um projeto que a gente fez na Eletropaulo, virou um mapa desse aqui, um sinalizador, né, de potencial de fraude, que orientava o pessoal de campo, né, para fazer as inspeções lá, para ver se era fraude mesmo e tal. Coisas mais recentes, envolvendo, por exemplo, distância. Esse é um outro estudo interessante, mas na área de crowdfunding, que é outra área que me interessa, né? Se for de interesse de vocês, a gente pode conversar. Então, crowdfunding, né, aquela grande plataforma onde você vai lá e doa um recurso normalmente pequeno para um projeto, né, da área artística, alguma coisa assim, né? Plataformas como Catarse, que talvez vocês conheçam, viabilizam isso. E o que a gente estudou aqui, junto com outros colegas aqui da GV, de outros lugares, qual a influência da distância entre o local de moradia do doador e o local do projeto, para ver se essa distância interfere na possibilidade de doação, né? E a gente mostrou que sim, quanto mais perto você está do projeto, mais chance de você doar. O que parece fazer sentido, mesmo nessa era digital, enfim.
Só para dar outros highlights para vocês de oportunidades, no CLAVE, que é um congresso latino-americano de varejo, que acontece já há muitos anos na EASP, né, na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, no primeiro ano que teve uma trilha de Big Data Analytics, inclusive fui moderador dessa trilha, teve um trabalho que foi apresentado pela Maria Clara Couto, né, parceria comigo, né, ela foi minha orientanda, é uma aluna de MBA. Ela fez um estudo muito interessante de potencial de crescimento para um produto da área de saúde, né, um produto muito específico da área de ortopedia no Brasil, usando estatística espacial, que é um indicador de potencial por município para que isso orientasse a expansão de mercado dessa empresa, enfim. Ela estava na Alemanha no dia do CLAVE, por alguma razão, e eu apresentei no lugar dela esse trabalho, e ganhou como melhor trabalho do congresso inteiro. Tá? Talvez por ser bastante orientado ao tema do congresso, né? Que era Big Data and Applied Retail Analytics, e, obviamente, pela qualidade do trabalho dela, né? Então, fica como, né, oportunidade para vocês, né? E outros trabalhos vieram, não, CLAVE é um grande receptor de artigos da área de estatística espacial, porque o varejo, né, lida com geografia o tempo todo, né? Um outro trabalho muito legal feito pela Carolina Mourão e a Cláudia Zuppa. A Carolina Mourão hoje é aluna de mestrado profissional da GV, ela era aluna de MBA nessa época, e analisando o quanto a distância que o Airbnb tem de atrações turísticas em Nova York, o quanto essa distância interfere no preço. Então, também usando modelos espaciais, né? Um outro trabalho da Fabrícia Taffarello, que trabalhava na Telefônica na época, fez um estudo só usando dados de educação para medir evasão escolar e mostrar que há um padrão espacial, né? Há regiões com mais e regiões com menos evasão escolar e quais variáveis que determinam, né, que interferem nessa evasão, internas e externas ao fenômeno da educação. Tá? Tá aqui a Fabrícia apresentando também no CLAVE, enfim. Eu usei o CLAVE como referência, tá? Tem inúmeros outros lugares para vocês buscarem referências dessa área. Inclusive aqui no Semiádia, fazendo propaganda própria nossa aqui, tá? Então, agora às 4h30, acabando essa sessão nossa aqui, e após o intervalo, o Rodolfo, que eu citei agora há pouco, vai apresentar um trabalho, que é um filhote daquele que eu comentei antes, que ele fez, ele pegou a pesquisa Origem e Destino do metrô e fez uma simulação utilizando a API do Google, né, para você dar uma origem e destino, e o Google te devolve qual que é o tempo e o trajeto e a distância, né, entre esses dois pontos, e simulou para ver se, na pesquisa origem e destino, os resultados que foram obtidos eram ou seriam parecidos com essa simulação que ele fez, né? Não, o intuito é pensar se a gente pode utilizar esses aplicativos, né, ou essas nuvens, né, de serviços geográficos como, de fato, indicadores que a gente pode pôr, por exemplo, para apoiar estratégias de transporte público, mobilidade de maneira geral. Tá? E um outro estudo, se eu não me engano, os dois estarão na mesma sessão, que acontecerá agora às 4h30. Não sei precisar para vocês agora de cabeça em que sessão isso acontecerá, mas um estudo muito legal, totalmente diferente. Inclusive, a gente deve apresentar para o pessoal do Partido Novo futuramente. Não tem nada a ver com o Partido Novo, assim, né, de demanda, de origem. Foi um interesse dos alunos, né, esses alunos do FGV Management, que conduziram, analisaram a distribuição espacial dos votos do Partido Novo na eleição presidencial de 2018. Tá? Muito bacana mesmo ficou o estudo, né? A ideia de estudar o Partido Novo é por ser um partido, né, novo, digamos assim, recém-chegado aí essa discussão mais política, e ver se havia, né, algum padrão que pudesse ser fruto da estratégia do partido, que tem uma estratégia até de eleição dos seus membros internos, né, bem diferente do que a gente vê na política mais tradicional. Então, ficou muito legal. Eles compararam modelos, viram as variáveis que interferiam, né, principalmente no maior ou menor total ou índice de votos por município, a unidade que eles estudaram é município,
TSE é uma base de dados muito bacana, que eu também acabei esquecendo de falar, com dados geográficos por urna eleitoral, você pode baixar lá, né? E você sabe onde estava aquela urna, então você pode montar um grande mapa, né? Como a gente vê por aí, né? Em épocas de eleição, né? Onde eu tive mais votos do partido A ou do B, etc. Né? Tudo bem. Então vamos lá. Agora eu quero mostrar um monte de coisa para vocês, tá? Aqui está uma miríade de ferramentas geográficas. Certamente quem nunca mexeu com isso não vai se identificar com esses logos aqui. Talvez só o Google Earth aqui, ó, né? Que inclusive tem uma versão chamada Google Earth Pro, muito bacana. Tem muito mais funções que o Google Earth e é gratuita também, tá? Então vale a pena vocês instalarem o Google Earth Pro para fazer, inclusive, aquela coisa do geocoding que eu falei, né? Pegar uma lista de milhares de endereços e automaticamente se transformar em pontinhos do mapa. O Google Earth Pro faz isso, tá? QGIS é uma ferramenta muito usada, cada vez mais, uma ferramenta gratuita, né? Do que a gente chama de Desktop GIS, tá? ArcGIS, eu estou vendo aqui até no chat o William perguntando sobre o ArcGIS, ou o QGIS, sim, qualquer um dos dois, tá? O ArcGIS tem a dificuldade de ser pago, né? Ele não tem uma versão gratuita. No início da pandemia, o ArcGIS Pro, que é esse o logo aqui de baixo, ele foi disponibilizado, né? Uma licença anual gratuita para que, enfim, em função das confinadas e todo o efeito mundial do isolamento, então a Esri, que é a empresa líder dessa área que nós estamos discutindo aqui, né? O ArcGIS é líder desse mercado de ferramentas geográficas já há décadas, tá? Desde a década de 1970, para vocês terem uma ideia. E o ArcGIS é o grande carro-chefe deles, né? Eu vou mostrar para vocês uma versão chamada ArcViewGIS, que é a versão já atualmente gratuita, e o ArcGIS Pro é um software que agora não está mais gratuito, que eu saiba, tá? Mas quem teve a oportunidade de trabalhar com ele aqui também é muito bom. E o QGIS é gratuito, tá? E o Geoda, eu vou mostrar esse software para vocês agora também. Então, o Geoda é uma ferramenta muito bacana, porque ela disponibiliza, de fato, um conjunto de ferramentas para a parte de estatística espacial, que é o que eu estava conversando com vocês, muito interessante. Essas outras todas são ferramentas de exploração de dados geográficos, tá? O Geoda é uma ferramenta de estatística espacial também, tá? Se bem que o ArcGIS também tem módulos de estatística espacial. Mas, enfim, e além disso tudo, né, já indo dentro do contexto da ciência de dados, a gente não pode esquecer que tudo isso que vocês estão vendo aqui dá para fazer no R, dá para fazer no Python, né? Sem exceção, né? O R é a ferramenta que tem o maior escopo analítico que existe, né? Estamos falando de 18 mil extensões, é um negócio absurdo. O Python é a ferramenta, do ponto de vista computacional, linguagem de programação mais usada no mundo, tem um desempenho melhor que o do R, tá? Eu posso falar por experiência própria, mas ainda tem um escopo um pouquinho menor, só um pouquinho menor do que o R em algumas áreas, em especial na área de geo, né? O R ainda tem mais sofisticação, mas é por pouco, tá? Eu diria. Essa briga entre o R e o Python que está acontecendo aí de alguns anos para cá, para a gente é ótima, né? Os dois só melhoram, enfim. Eu deixo algumas referências para vocês, onde vocês podem saber mais sobre o Geoda, né? Que é o que eu estava comentando antes, né? Está na versão 1.16, multiplataforma, né? O que é super conveniente, gratuito, mais de 360 mil usuários pelo mundo, enfim, vale muito a pena. E o R, né? Que vocês já conhecem, eu imagino, e que deixo também como referência para vocês poderem explorar. Tem muita coisa geográfica no R, né? Então, vamos falar um pouquinho de dados, tá? E eu começo provocando vocês. Falei que o Brasil tem dados muito disponíveis, né? Benchmark mundial, de fato é, né? Mas será que os dados estão, de fato, organizados, né? Então, do ponto de vista da estrutura de disponibilização de dados, eu sei que eles existem, né? Mas a integração deles para o meu benefício, normalmente, não é uma preocupação que a gente encontra por aí, né? No poder público em geral. Mas, enfim, de qualquer forma, é importante vocês terem essa noção. Eu vou mostrar para vocês algumas plataformas agora para vocês conhecerem. Então, uma delas é esse Maptrix, né? Só deixando claro, né, nesse sobrevoo que nós estamos fazendo aqui. IBGE é uma fonte sem precedentes, né?
vocês não podem prescindir do censo do IBGE nas análises de vocês, tá? Aí, né, em função de estar em 2020, né, está bem longe do último censo realizado, que foi em 2010, né? Existe a promessa que no ano que vem, 2021, teremos o censo que foi adiado por causa da pandemia, está uma discussão bem grande sobre o assunto, né? Eu tenho esperança que esse censo ainda vai acontecer, né? Eu acho que não vai, tá? Por várias razões da política em que nós estamos envolvidos, né? Da visão de curtíssimo prazo do governo federal, enfim. Não vou entrar nesse mérito agora. E vai ser ano de véspera de eleição e a crise do Covid ainda vai estar por aí. Então, vários bons motivos para o pessoal falar: deixa eu pegar esse dinheirão para fazer política a nosso favor versus fazer o censo, enfim. Então, é uma questão. De qualquer forma, ó, esse site é muito legal para vocês entenderem a dinâmica do censo. Cada polígonozinho desse colorido que vocês estão vendo é o que a gente chama de setor censitário. É uma unidade super mega pequenininha e que traz dentro dela uma essência de informações gigantesca. O censo produz 3.200 variáveis, todas públicas, das mais diversas categorias, né? Demografia, trabalho, rendimentos, estrutura familiar, migração, fecundidade, nupcialidade, mobilidade urbana, infraestrutura urbana, entorno de domicílio, um monte de coisa que vocês imaginarem, tudo de graça, para esses pequenos polígonos, né? Aqui é o distrito de Bela Vista, em São Paulo. Um polígono aqui chega a ser um quarteirão, até um pedaço de um quarteirão. Às vezes um prédio, tá vendo? Os quadradinhos bem menorzinhos, são condomínios, porque um setor censitário tem cerca de 250 domicílios, tá? E daí o IBGE, né, 2 anos antes do censo, divide o Brasil nesses setores, depois coleta as informações e disponibiliza para a gente. Então, nesse nível, eu consigo descobrir de fato quem está lá e a partir daí fazer uma série de enriquecimentos de dados. Esse é um termo que o mercado adora usar recentemente, né? Que é a partir da geografia, né? Se o cliente que eu entrevistei, né, me deu seu endereço e eu consigo ver que o endereço dele cai bem em cima desse polígono aqui, por exemplo, né? Eu posso associar todas essas 3.200 variáveis a ele, que não são dele, mas são da região em que ele está, né? E que eu posso inferir, ele deve ser muito parecido com a região do seu entorno, enfim, eu posso ter sei lá, uma estimativa de renda, uma estimativa de número de pessoas por domicílio, uma estimativa dessas outras 3.000 e tantas variáveis, tá? Esses dados estão disponíveis nessa plataforma aqui para vocês consultarem e também as tabelas e mapas nesses FTPs do IBGE, tudo gratuito, né? Outra referência super importante são os portais municipais, dentro dos quais o grande benchmark nacional, né, resgatando aí o que deveria sempre ter sido no início, é o GeoSampa, né, que é a plataforma, o portal do município de São Paulo, tá? São Paulo sempre ficou, ao longo das últimas 30, 40 anos, né, com aquela briga político-eleitoral, a cada 4 anos, quem chegava jogava fora tudo que o antecessor tinha feito e tal, e era sempre uma belíssima vergonha nacional, né? Daí, de uns 10 anos para cá, a prefeitura criou o GeoSampa, hoje ele é o mapa oficial da cidade, uma plataforma toda feita com software livre, todos os dados mais atuais possíveis da cidade estão aqui dentro, tá? Para vocês consultarem e baixarem, tá? Fazer download e usar nas ferramentas de mapas outras que vocês têm aí, né? A Fundação SEAD tem um portal de mapas também do Estado de São Paulo, muito bom, né? O intuito é outro, né? Não é um intuito de consulta diária, não é um intuito de uso pelo servidor público, né? Que o GeoSampa é uma plataforma de gestão da prefeitura, né? Aqui é uma plataforma de consulta mesmo, de dados, né? Inclusive o Covid está embutido aqui, né? Os indicadores oficiais do Estado de São Paulo ficam dentro do GeoSead, por exemplo, né? Outras boas iniciativas, o governo da Bahia tem uma iniciativa muito legal, aliás, Bahia também, diversas entidades de governo e concessionárias têm uma tradição de uso de mapas muito legal, né? Tanto a Prefeitura de Salvador quanto o governo da Bahia como um todo tem esse portal aqui de mapas com imagens de alta resolução, bem melhores que as do Google, por exemplo, né? O governo do Distrito Federal é outra referência, tá? Só para citar alguns, tá? Belo Horizonte e Minas Gerais também tem uma estrutura
histórica muito bem sucedida de uso de mapas, né? Você pegar várias organizações lá, trabalhando em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, com a PUC Minas também, enfim, muita coisa boa. O estado do Paraná também, né, com iniciativas do Paraná Cidade, Celepar e outras, e também a Prefeitura de Curitiba também com coisas muito interessantes, enfim, e vários outros lugares no Brasil. Existe a plataforma chamada INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, muito bacana também, onde você pode buscar ou tentar integrar dados, né, de iniciativas locais brasileiras. Então, isso aqui é mantido pelo IBGE, esse portal, e você tem metadados para você procurar dados por categoria, por região, enfim, muita coisa boa aqui no INDE. Algumas pesquisas espalhadas por aí também têm dados espaciais bem legais. O pessoal do CETIC, né, que está dentro da iniciativa NIC-BR, que é quem cuida da internet do Brasil, eles têm pesquisas como a TIC Domicílios, TIC Empresas, que são pesquisas sobre uso e hábitos, né, de utilização de tecnologia da informação e comunicação no Brasil. E esses dados são também visualizados em mapas, muito legal a iniciativa do pessoal do CETIC, né? Enfim, eu quero mostrar finalmente uma plataforma para vocês que é essa daqui do Maptrix. Então, deixa eu mostrar. Vou tirar aqui o PowerPoint do ar. Deixa eu minimizar tudo aqui e abrir um browser. Essa plataforma que eu vou mostrar para vocês, ela não é pública, tá? Mas ela pode vir a ser, tá? Então, vocês tendo interesse, vocês só escrevem para mim, tá? Aqui nosso intuito é de pesquisa mesmo. E é uma iniciativa do nosso grupo de estudos. Então, tudo que vocês estão vendo aqui e virão aqui é todo construído por nós mesmos, né? Originalmente um grupo de 4 pessoas, né? No qual eu me incluo aqui. E é uma plataforma em que a gente procurou integrar uma série de dados, tá? Então, todos os dados do IBGE que eu mostrei naquele slide para vocês, no nível do setor censitário do Brasil, do Censo 2000 e de 2010, estão aqui nesse mapa, tá? A plataforma de mapas que a gente está usando como pano de fundo aqui pode ser qualquer uma, tá? A gente, normalmente, quando pensa em mapas, pensa no Google Earth. Porque o Google Earth é certamente o absurdamente mais utilizado no mundo do que qualquer outro, né? Foi iniciativa do Google, né? O Google Maps ou o Google Earth. Então, o mapa que a gente normalmente vê por aí, né? Em aplicativos e tal, é o mapa do Google, mas tem outras excelentes referências. Esse que vocês estão vendo aqui é o mapa público, tá? Do OpenStreetMap, que é uma iniciativa, o pessoal mais técnico conhece como leaflet, que é o objeto que você carrega aqui no mapa, né? Ele, para cidades grandes do mundo, ele é muito bom, tá? Chega nesse nível de detalhe, né? De lotes da cidade, por exemplo. Estou dando um zoom em São Paulo aqui, né? A renderização, né? A atualização desse mapa é absurdamente rápida, né? Não do OpenStreetMap, mas da iniciativa do Maptrix, né? Isso é culpa nossa, né? Você fazer um mapa disponível e rápido. E a provocação para vocês é com relação a dados de serviços, né? Empresas, indústrias, serviços em geral. Esses dados são públicos, mas normalmente estão muito mal organizados, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, ó, dados públicos super atuais. Esses dados têm, no máximo, 7 dias de defasagem do tempo real, do mundo real, tá? Onde estão localizadas academias no Brasil, onde estão localizadas caixas eletrônicas, deve ter um montão, caixas eletrônicos, escolas públicas e privadas, tá? Então, todos esses mapas, com você podendo ter o detalhe da informação, né? De clicar por sobre o elemento, ele atualizar para você e assim por diante, tá? Então, essas iniciativas, tá? Estão dentro desse projeto que a gente tem tocado, que é o Maptrix, né? E esses dados todos, né? A gente faz questão de dizer, ó, não são nossos, ó, de onde a gente buscou esses dados, né? Receita Federal é uma mina de ouro de informações, você pode buscar lá, porque a gente não está ferindo nenhum sigilo, algo do gênero, porque esses dados, quando
quando se estabelecem, né? Essas empresas, quando elas são criadas, você publica, né, no Diário Oficial a criação da empresa com CNPJ, o endereço, a razão social, atividade econômica, e o que a gente faz, na verdade, é só ler o Diário Oficial e colocar no mapa, né? Robozinhos que leem o Diário Oficial, pegam empresas novas e colocam no mapa, a gente faz isso sistematicamente, né? E você tem a possibilidade de ter um mapa vivo, né? Que é o que vocês estão vendo aqui, né? Então, é uma iniciativa, tem várias empresas que fazem isso, Nelway, Serpro e tal, mas eles cobram caro, né? E tem um baita valor, né, no fato deles fazerem esses serviços, tá? Mas os dados de origem são, de fato, públicos, né? E a gente fez isso aqui de forma provocativa, né? Uma espécie de prova de conceito, né? A Receita Federal, Banco Central, né? Informação de local de bancos, agências bancárias e outros dados, mas tudo público, né? E uma série de outras fontes, tá? Muito bem. Uma outra plataforma que a gente tem, agora com a visão que pode interessar alguns pesquisadores aí da área de saúde, área de assistência social ou de algumas políticas públicas, como envelhecimento, por exemplo, né? Que é o grande mote dessa plataforma, Longeviver, que a gente também criou aqui no nosso grupo de estudos, dá uma visão para o gestor público, no nível de município, né? De um conjunto de variáveis. Então, eu vou entrar aqui para vocês na plataforma Longeviver também, e eu quero ver quem vai ser mais rápido aqui no chat. Fala o nome de uma cidade aí, no Brasil. Não pode ser cidade grande. Tem que ser uma cidade São menos Caetano conhecida. do Sul. São Caetano do Sul, beleza. Então, vamos procurar aqui São Caetano do Sul. Cidade da minha esposa, olha que legal. São Caetano do Sul, ele já autocompleta aqui, né? E aqui a gente vai ter um diagnóstico, tá? Depois, se der tempo, acho que não vai dar tempo, porque eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Mas se der para a gente voltar aqui, depois a gente mostra outras cidades, né? Aqui é uma visão, um diagnóstico, né? Pense em si, coloca-se na posição do secretário de saúde, secretário de assistência social do município de São Caetano do Sul, né? Então, deixa eu ver um diagnóstico da minha cidade, né? Com relação a essas diversas dimensões que vocês estão vendo aqui em cima, essas caixinhas, tá? A gente criou um pool de indicadores, né? Baseado em vários estudos anteriores, né? Inclusive um estudo muito bom do Reino Unido. E a gente não só trouxe as dimensões muito mais prementes aqui, saúde, renda, né? Da população idosa, mas outras dimensões que fazem, né? Completam essa visão. Então, aqui, ó, primeiro o perfil socioeconômico demográfico, onde eu vejo São Caetano do Sul, que é o polígono que aparece aqui, dentro da mesorregião em que ele está, né? Que é essa mesorregião aqui, que é uma definição, né, do agrupamento de municípios feitas pelo IBGE, né? Então, eu consigo ver alguns indicadores, por exemplo, pegar o 60 anos ou mais aqui, indicador típico de grupo de risco do Covid, né? Então, eu vejo, ó, neste mapa, uma escalinha aqui embaixo, ó, onde eu tenho mais, é que é o número absoluto, né? Então, daí São Paulo, Guarulhos são os dois maiores municípios do estado, se destacam fortemente, né? São Caetano do Sul, que é bem pequenininho, né? Ele vai ter realmente um número menor de moradores com 60 anos ou mais. A gente criou alguns indicadores interessantes aqui, por exemplo, o percentual de pessoas idosas, que a gente chama de independentes, né? Levando em conta a renda mínima, né? A renda do domicílio, levando em conta se aquele idoso tem ou não alguma atividade econômica, se é empreendedor, né? Lidera alguma empresa, enfim. Então, virou um percentual de pessoas independentes. Ó. Quase metade das pessoas com 60 anos ou mais em São Caetano são classificadas como independentes, segundo o nosso critério, enfim. E eu posso também ver, ó, vamos pegar uma dimensão um pouco diferente, conectividade e acesso à informação. Tá? Aqui, São Paulo, esse como é um indicador nacional, né? São Paulo, nesse quesito aqui, fica tudo no máximo, né? Porque realmente tem mais acesso a cobertura celular, TV por assinatura e outros, enfim. Mas se eu pegar alguma outra dimensão, vamos pegar saúde, bem-estar, segurança. Esse aqui, inclusive São Caetano do Sul, é o benchmark nacional, tá? Na categoria de municípios. Então, é uma outra plataforma, né?
que para alguns municípios a gente pode entrar na visão intramunicipal, né? As capitais têm a visão dentro do município, mas que também serve de plataforma para ser, por exemplo, popularizada, enfim, utilizada por aí. Quem tiver interesse nesses dados aqui, né, para fazer pesquisas, enfim, eu estou com um aluno terminando um curso agora e vendo quais são as variáveis antecedentes da dimensão acesso a consumo, cultura e educação aqui para essa população, enfim, fica como convite para vocês também, tá? Enfim, aqui ele traz o ranking, né? Qual que é o município, quem que é o benchmark, vocês estão vendo o mesmo, né? Porque eu peguei o mesmo, enfim. Deixa eu clicar em um qualquer aqui, né? De uma outra acesso, como eu tinha falado. E eu vejo, ó, nesse indicador aqui em particular, São Caetano está numa posição melhor do que o estado, né? Da sua região metropolitana e o estado, mas ainda bem abaixo de Guarapari, no Espírito Santo, que é a referência, que é o benchmark nessa categoria para esse porte de municípios, né? São Caetano tem de 100 a 200 mil habitantes, por exemplo. E assim por diante, tá? Então fica mais uma plataforma para vocês. A gente pegou carona, né? Essa plataforma aqui hoje é a base para o programa Todos pela Saúde, que é uma plataforma que hoje está liderada por algumas organizações, o Banco Itaú é uma delas, tá? Então eles utilizam essa plataforma para fazer gestão de instituições de longa permanência do idoso, as ILPIs e tudo mais. E daí a gente, né, motivado por uma onda, né, que aconteceu principalmente no primeiro semestre, pegou carona e fez uma plataforma do Covid, né? Os dados do Covid são públicos, tá? Vocês encontram em vários lugares por aí. A gente optou por pegar aqui do Brasil I.O., que é uma plataforma que junta todos os dados nacionais, e fez os mapas típicos que a gente vê na imprensa todo dia aí, né? De casos e mortes, né, e óbitos por Covid, né? Aqui vocês têm a visão estadual, né? Eu vou pegar a visão, aliás, nacional, eu vou pegar a visão estadual, tá? Deixa eu clicar no estado aqui. E aqui vocês têm, ó, agora eu cliquei no estado de São Paulo. E ele apresenta aqui o mapa, tá? Inclusive embaixo vocês têm a curva de médias móveis aí, todo, né? Toda o reaquecimento aí, né? Que a gente está vendo nas últimas semanas, infelizmente, do Covid, as diversas curvas, escala linear, ou escala logarítmica, enfim, todas as que estão aparecendo por aí. E o legal do mapa é que ele te dá um significado que as outras coisas não dão, né? Como a gente já está conversando desde o início aqui. Então, a gente pode fazer uma coisa que eu não tenho visto habitualmente por aí, não sei por que razão, né? Mas essas plataformas normalmente dão uma fotografia, né? A gente pode ver o filme, né? Então, ó, esse aqui é do último caso, né? Que foi consolidado na plataforma Brasil I.O., que é de 25 de novembro, né? 2 dias atrás, aliás, ontem, né? E eu posso, por exemplo, voltar no tempo aqui na reguinha, né? Então, eu posso ir voltando aqui no tempo, vocês vão vendo o mapa se mexendo aí, ó. Eu consigo ver a evolução, né? De trás para frente. Então, agora vamos, ó, desde o primeiro caso, que foi em São Paulo, 25 de fevereiro, como é que a coisa vem evoluindo para cá, né? Em São Paulo, para quem conhece bem São Paulo, ó, dá para ver nitidamente o efeito das rodovias, né? Aqui o sistema Anhanguera Bandeirantes, o sistema Castelo Branco, Raposo Tavares, que foram os vetores, né, do Covid de São Paulo, capital, para o interior. Até virar uma outra lógica, né? Na época era uma doença de ricos, hoje já é uma doença de pobres, né? A questão do vetor a contaminação original ter vindo de avião, e agora não, né? Agora a gente tem outra dinâmica, enfim, né? E o mesmo para as outras curvas, né? Então eu posso ver 4 indicadores, aliás, 6 indicadores basicamente. Número de casos e mortes, casos por habitante, mortes por dia, casos por dia, né? Que é um indicador bem mais dinâmico. Então, ver o mortes por dia pode ser legal, para a gente ver o que está rolando de uns tempos para cá, né? De algumas semanas para cá. No início, eram grandes números, né? Foram só crescendo, etc. E de uns tempos para cá ele vem diminuindo, né? Aliás, desculpa, ele vem diminuindo, depois veio crescendo de novo, né? E por aí vai. Deixa eu deixar mortes por habitante aqui, que é um indicador talvez
com menos subnotificação, né? Que o número de óbitos é mais difícil de você subnotificar, né? Notificar a posteriori, sim, né? Mas não subnotificar. Enfim, então essa aqui é uma plataforma pública, tá? Vocês digitam aí, é só escrever plataforma Longeviver Covid-19 no Google e ele vai depois mostrar, né? Muito bem. Então, com isso eu fecho esse bloco aqui, que eu queria dar um overview de coisas para vocês, e eu quero mostrar agora plataformas, tá? Eu vou mostrar para vocês o Geoda. Geoda é, curiosamente, essa barrinha que abriu aqui, tá? Eu vou ter que fechar o chat, que eu estou com ele aberto aqui, pessoal. Então, quem quiser falar alguma coisa e tal, eu não vou ver, porque agora eu preciso de mais espaço na minha tela aqui para eu conseguir ver as coisas literalmente. Então, deixa eu fechar umas coisas do Zoom que abrem na frente aqui, que só atrapalha. Então, Geoda é essa barrinha aqui, tá? Que vocês instalam, né, daqueles sites que eu mostrei. Ele permite que eu lide com alguns mapas, né? Eu vou abrir aqui um mapa que eu separei para vocês, para a gente discutir. Eu vou começar mostrando mapas do município de São Paulo. Ó. Pedi para ele abrir o que eu chamo de áreas censitárias, que na verdade são agregados daquele setor censitário, que eu mostrei no mapa do IBGE para vocês, lá no slide, tá? Então, eu tenho aqui nesse mapa 456 polígonos, tá? 456 polígonos. Eu vou abrir aqui a tabela e que ajuda vocês a entenderem um pouco essa dinâmica, tá? Porque o mapa não é só esse desenho que vocês estão vendo aqui, esses polígonos em verde com a borda escura, não. O mapa, na verdade, tem essa representação espacial e tem um conjunto de atributos, né? Que estão numa visão tabular, tradicional, que a gente está acostumado para fazer as nossas análises, né? Esses dados vêm de diversas origens, esse aqui em particular, a maior parte dele vem do IBGE, só o consumo de energia que está aqui, que eu trouxe da Eletropaulo, e esse indicador aqui de critério de classificação econômica Brasil, eu que criei, um indicador que eu criei com dados do censo. Na verdade, eu adaptei o critério Brasil, né, da empresa de Associação Nacional de Empresas de Pesquisa, adaptei esse critério ao questionário do censo do IBGE, né, e daí virou uma pontuação média para cada polígono desse, tá? Ele mantém o vínculo entre o mapa e a tabela, de forma que se eu selecionar alguém no mapa aqui, eu sei onde está o indivíduo, né? E vice-versa, né? Se eu fizesse o mesmo no mapa, enfim, né? Inclusive mais de um elemento e tal, né? Enfim, então eu sei, isso é intrínseco à ferramenta. Os dados estão em estruturas de dados que não vem ao caso a gente detalhar aqui, né? Mas que são disponíveis já nessa estrutura, né? Assim, de ter a visão tabular, conjunto de atributos e o mapa. Pode ser pontos, linhas ou polígonos, conforme a natureza do dado, tá? Tudo bem, eu posso pegar uma variável dessa e representar no mapa. Aliás, eu posso não, eu devo fazer isso, né? Essa primeira coisa que eu devo fazer no mapa é promover, né, jogar as nossas variáveis para serem apresentadas no mapa. Eu vou fazer um mapa que a gente chama de quebras naturais aqui, da variável renda. E vocês vão ver o mapa daquela variável renda que eu tinha mostrado na tabela para vocês, agora no mapa, né? Então, esse aqui é o mapa de renda no município de São Paulo, dividido em 456 polígonos, tá? Posso fazer um mapa desse com outras variáveis, né? Por exemplo, uma que tem uma visão, curiosamente, bem diferente da renda, que é número de moradores por domicílio. E olha só como é que fica esse mapa aqui, né? Vejam que quanto mais escuro, maior o valor, tá? Os dois mapas têm essa característica. E o que eu noto entre eles aqui, né, é que um parece ser o oposto do outro, né? E é algo que realmente acontece normalmente em São Paulo, né? Eu tenho o centro do município, aqui a região central do município de São Paulo, o famoso centro expandido de São Paulo, onde eu tenho a maior concentração de riqueza, né, domiciliar, e à medida que eu caminho para a periferia, vai ficando mais clarinho o mapa, né? É o fenômeno centro-periferia muito forte, que a gente consegue ver aqui. E já no mapa da direita, moradores por domicílio segue o mesmo efeito, só que inverso. Na região central, onde eu tenho domicílios com menos gente, né? Tradicionalmente, à medida que eu vou para a periferia, vai aumentando, vai ficando mais escuro o mapa, né?
desde 2,6 pessoas por domicílio, em média, nessa região central, até 3,8 o pessoal das pontas aqui, né? Enfim, é isso que eu consigo ver no mapa, né? E eu consigo suspeitar fortemente que isso aqui não está aleatoriamente distribuído, né? Aliás, suspeitar fortemente, eu estou sendo até bem generoso aqui, né? Assim, é fortemente dependente da geografia esse fenômeno. No centro de um jeito, na periferia de outro, não é aleatório, né? Se eu souber onde vive o indivíduo, eu tenho fortes suspeitas de que ele é de maior ou menor renda, né? Então, como é que eu faço para medir essa tal dependência espacial, né? Então, é um pouco disso que a gente vai mostrar rapidamente aqui nesse final do nosso workshop, tá? Vejam que eu posso produzir também outros tipos de saídas gráficas, tá? Deixa eu fazer tudo caber na tela aqui. Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Eu posso pedir para ele mostrar um histograma de uma variável, por exemplo, renda. Vou até diminuir um pouco aqui. Vou pedir para ele mostrar com 20 intervalos. Posso fazer um histograma, só para parar nessas duas que a gente está trabalhando, né? Posso pedir para ele fazer um histograma da variável moradores por domicílio. E logo de cara a gente vê que ele tem um formato também praticamente inverso da outra, né? Uma cauda longa à esquerda e outra cauda longa à direita. E assim por diante, tá? Posso, né, já suspeitando que essas coisas estão relacionadas, pedir para ele construir para mim um scatterplot de moradores por domicílio explicando a renda, por que não, né? Ele faz o scatterplot, veja, com todos os requintes aqui técnicos, né, que a gente agradece, né? Então não é só uma nuvem de pontos, né? Tem a reta do modelo de regressão, tem todos os detalhes técnicos aqui, né? O valor central dos coeficientes, o valor P dos coeficientes, significância, o R quadrado e por aí vai, né? E lembrando, tudo interligado, né? De forma aqui, olha só que bacana o que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu deixar esse mapa mais visível. Todos esses mapas estão associados, todas essas visões estão associadas. De forma que se eu vier nesse mapa aqui e selecionar só a Zona Leste, ele vai me mostrar só o histograma da Zona Leste, está vendo ali, ó? Como é que se dá a distribuição de renda e moradores por domicílio na Zona Leste, como é que se dá a relação entre moradores por domicílio e renda da Zona Leste, que é a linha vermelha, né? Versus o total, que é a primeira linha aqui, né? E por aí vão outras visões. E a Zona Sul, né? Como é que se dá a relação da Zona Sul? E à medida que eu vou vindo para o centro, o que vai acontecendo com a distribuição das variáveis, o que vai acontecendo com a relação delas entre si no modelo de regressão, né? E também buscar essas referências nos outros gráficos, né? Onde estão as pessoas com os dois primeiros intervalos de renda aqui? Seleciono aqui, ele me mostra no mapa, o pessoal está principalmente aqui para fora, né? Nas periferias, e a relação de consumo de energia elétrica e renda tem uma inclinação um pouquinho diferente, mas mais ou menos o mesmo padrão, né? E o pessoal das primeiras categorias de moradores por domicílio estão mais na região central, e daí a relação entre moradores por domicílio e renda é inversa, curiosamente, né? Talvez perturbada pelo fato de eu ter baixa variância da variável moradores por domicílio, enfim. E esse tipo de brincadeira, entre aspas, aqui, é o intuito da integração, né, da visão de mapas com a visão geográfica, tá? Bom, vamos evoluir nessa conversa. Deixa eu trazer para vocês o seguinte, ó. Deixa eu fechar alguns desses mapas aqui. E agora eu vou partir para a estatística espacial mesmo. Vamos tentar medir qual é a força, qual é a influência da geografia neste fenômeno aqui, né? A gente está vendo aqui que parece ser forte, né? Porque os parecidos estão próximos, né? Fortemente próximos. O pessoal mais rico aqui nessa região, o pessoal mais pobre aqui nas pontas, né? Então eu vou criar uma matriz de vizinhança. Veja, eu não estou dando muita bola para como fazer, tá? O intuito é vocês terem uma visão ampla do que dá para ser feito, né? O como fazer, daí a gente vê com mais calma, né? Quando vocês tiverem essa oportunidade. Eu vou criar uma matriz de vizinhança. Tem vários critérios para criar, tá?
um critério de contiguidade. Então, os polígonos que são vizinhos, eles compartilham borda, né? Estão lado a lado ali, contíguos, eles vão ser vizinhos, né? Tem até 2 critérios, né? Vocês compartilham um ponto apenas, no mínimo, que é o Queen Contiguity, ou se eles precisam compartilhar uma borda, uma aresta. Então, daí seria o Rook Contiguity. E a ordem de contiguidade, né? Se eles estão vizinhos de borda, eles são vizinhos, mas o vizinho do vizinho também é meu vizinho, então eu poderia colocar a segunda, terceira ordem, se eu quisesse aqui, né? A literatura sugere que a gente comece a investigar nossos fenômenos sempre por contiguidade do tipo Queen, ordem 1. Então, já fica uma sugestão para vocês. Mas poderia ser por distância também, né? Os polígonos que estiverem até 8 quilômetros de distância, a 8 unidades do mapa que eu estiver trabalhando, serão vizinhos, ou os K, vizinhos mais próximos. Eu posso pegar os 10 vizinhos mais próximos e dizer que eles que influenciam cada polígono, ou ainda tem uma função chamada kernel, que a gente chama de função de decaimento, né? Quanto mais longe eu tiver, menos peso de vizinhança eu terei, e daí essa função kernel pode ser uniforme, linear, ou pode ser de outra natureza, inclusive, né, assintótica, gaussiana, e por aí vai, né? Eu vou escolher contiguidade, ordem 1, vou dar um create. A linha do zoom está me atrapalhando aqui. Vou dar um create, ele vai salvar um arquivo, né, na estrutura em que, para cada polígono, ele vai dizer quem são seus vizinhos, ele vai salvar a matriz de vizinhança. Tá? E eu posso explorar essa matriz aqui. Tá? Eu posso ver o que a gente chama de grafo de vizinhança. Tá? De forma que, ó, quando eu clico no polígono, ele me mostra quem são seus vizinhos. Né? Marcilac, que é o fundão da Zona Sul de São Paulo, tem um vizinho só, que é Parelheiros. Enquanto que tem um polígono aqui no centro que tem 14 vizinhos, né? Ele mostra aqui embaixo o número de vizinhos e assim por diante, tá? E eu vou usar agora efetivamente isso para construir um indicador, né? E eu vou começar mostrando para vocês o que a gente chama de indicador de autocorrelação espacial. O indicador mais famoso do que a gente chama de autocorrelação espacial é esse indicador chamado Mohan-Zai, tá? Ou I maiúsculo, né? I maiúsculo de Mohan, I de Mohan. Então, eu vou construir um mapa desse indicador para variável renda, que é a que a gente está vendo nesse mapa aqui da esquerda, né? Vou pedir para ele soltar todas as saídas aqui. A gente vai explorar durante uns 5 minutinhos esse mapa aqui. Veja, essa aqui foi a nossa primeira análise de dependência espacial aqui do nosso workshop. E para quem está chegando nesse assunto agora, né? Talvez tenha sido a primeira de vocês, tá? Então, eu estou agora não olhando para o mapa e ficando com a impressão de que ele é realmente, ó, a dependência espacial deve ser forte. Não, agora eu estou calculando de fato, tá? E eu começo mostrando para vocês esse gráfico, né? Ele constrói esse scatterplot. E aqui, curiosamente, eu tenho o seguinte, ó, a variável que eu estou analisando é renda, né? Então, ele põe a variável renda no eixo X, tá vendo? Ela está padronizada, né? Aqui o pontilhado está na renda 0, né? E no eixo Y, que vocês estão vendo aqui em cima, é a lagged renda, é a renda defasada espacialmente. Bom, que diabos é isso? É a renda média dos vizinhos. Então, eu estou querendo ver o quanto um polígono é parecido com a renda média dos seus vizinhos. Tá? E essa noção de associação entre uma variável e a mesma variável nos vizinhos é o que eu chamo de autocorrelação. Né? Eu estou avaliando a correlação da renda com a própria renda, né, com ela mesma, através do espaço geográfico. Né? E vejam, vê se vocês concordam comigo. Se eu tenho uma forte dependência espacial, isso significa que um certo polígono qualquer aqui desse mapa terá muito provavelmente vizinhos muito parecidos com ele, né? Formando de fato a tal da dependência. Não vai ser aleatório, né? Eu não vou ter um vizinho que é parecido ou diferente de mim aleatoriamente. Não, porque esse fenômeno aparentemente tem uma forte dependência. Então, tudo leva a crer que quanto maior essa dependência, mais esse gráfico vai se aproximar de uma reta. Porque quanto maior a renda de um polígono, mais chance dos vizinhos terem, em média, uma renda parecida com ele. Tão grande quanto.
por exemplo, né? E o que na verdade, esse indicador calcula, o Mohanzai, né? Grosso modo, tá? É a correlação da variável com ela mesma nos vizinhos. Tá? Então, essa análise é uma análise de correlação. Se os gráficos, se os pontos estiverem perfeitamente alinhados, né, positivamente, eu vou ter o Mohanzai igual a 100%, igual a 1. Né? Se eles estiverem formando um grande borrão de pontos aqui, é que um polígono é muito diferente ou não tem nada a ver, assim, aleatoriamente distribuído com relação aos seus vizinhos, o Mohanzai vai estar próximo de 0. Né? E se eu tiver um polígono muito diferente dos seus vizinhos, mais diferente do que a aleatoriedade permitiria, digamos assim, eu vou ter uma correlação, um I de Mohan negativo, né? De forma significativamente negativo, né? O que são fenômenos absurdamente raros da gente observar por aí. Normalmente, ou é fortemente correlacionado positivamente, ou é aleatório, ou é próximo de 0. Né? Vejam que eu também tenho a renda média dos vizinhos padronizada, né? Pontilhado aqui no 0. Então, esses pontilhados dividiram esses pontos aqui em 4 quadrantes, estão vendo? Quem está aqui em cima tem renda alta com vizinhos altos. Quem está aqui embaixo, renda baixa com vizinhos baixos. E quem está nesses outros quadrantes, né? Renda alta com vizinhos baixos, renda baixa com vizinhos altos. Né? Então, esses 4 quadrantes dão origem a essas 4 categorias do mapa. Tá? E que, curiosamente, né, tradicionalmente, vocês veem nos artigos por aí com essa anotação. Né? Os vermelhões aqui, que são alto, alto, high, high aqui, e os azulões, o low, low, o low, low aqui, que é baixo, baixo. Significa renda alta com vizinhos altos, renda baixa com vizinhos baixos. E é o que basicamente se destaca nesse mapa, né? Uma mancha alto, alto no centro e manchas baixo, baixo na periferia. Essas outras categorias, vejam, baixo, alto, alto, baixo, quase não tem. Tem um aqui, meio desgarrado, que ficou aqui, esse baixo, alto, e o outro tem 0, ó, 0 polígonos, né? Por que isso? Porque não é uma simples categorização, tá? Aqui vocês estão vendo, ó, 4 quadrantes, certo? Não basta o pontinho estar num deles que ele vai virar de uma dessas cores. Não. O que eu faço deste gráfico para este mapa é um teste de hipótese. Então, eu olho para o pontinho aqui e falo assim, que confiança eu tenho de dizer que ele realmente é alto, alto, baixo, baixo, o que quer que seja, né? O que pode estar perturbando essa minha conclusão, né? Bom, se eu tiver baixo número de vizinhos, normalmente a significância piora, né? Veja Marcilac aqui embaixo, tem um vizinho só. É o município de menor renda domiciliar de São Paulo. É a região mais pobre de São Paulo, está aqui. Mas mesmo assim ela ficou não significante, só tem um vizinho, né? Então eu perco força, né? Ao afirmar que realmente esse cara é renda baixa com vizinhos baixos, porque eu tenho só uma observação da vizinhança para levar em conta, né? Isso é o que acontece com mais da metade dos polígonos, tá vendo? Que é essa mancha cinza em volta da mancha vermelha, que é uma área de não significância. Eu olho para esses polígonos aqui, eu não sei se eles estão ricos ou pobres, porque eles estão em transição, né? Os vizinhos menos ainda. Então, eu tenho um regime centro-periferia com uma zona de transição. Tanto é que, se eu clicar no vermelhão aqui, ó, veja, só quem está realmente mais longe dessa linha aqui, né, vertical, é quem eu tenho confiança, né, de no mínimo 95%, para afirmar que esse cara realmente é alto-alto. E o mesmo vale para o baixo-baixo, quem está mais distante aqui da região central, né? Enfim. E daí, ó, essa correlação deu 77,2%. Então, digo para vocês, 77,2% da distribuição da renda por área de ponderação, área censitária em São Paulo, é explicada pela geografia. 77,2% é explicada só pela geografia, sem nenhuma variável X aqui interferindo. Então, isso aqui que é realmente uma dependência espacial bastante forte, né? E esse mapa verde é o mapa do valor P, desse teste de hipótese que eu estava falando para vocês. Ó. Quem está com valor P acima de 5% fica cinza aqui, né? São os mesmos daqui. Né? E eu posso usar isso aqui para fazer uma regressão, né? Já agora caminhando de fato, em definitivo, para o nosso final do nosso workshop aqui, né? E eu posso fazer uma regressão. O Geoda faz regressão, ó. Eu vou fazer a regressão que eu fiz no meu doutorado, tá? Consumo de energia
com variável independente, covariável aqui, explicando a renda, tá? Vou fazer primeiro uma regressão clássica, né? Não espacial. O Geoda faz a regressão para a gente aqui, eu poderia fazer no R também, né? Como eu disse para vocês. Com uma saída gráfica bem típica de regressão, né? De ferramentas aí. Um conjunto de medidas resumo aqui, né? O R², veja, 86,8, que mesmo sem geografia, consumo de energia já explica fortemente a renda. O valor P do teste F, aqui a significância global do modelo, a tabela de coeficientes, né? Tudo bonitinho aqui, valor P tudo 0, né? Uma variável só, na verdade, né? E aqui está o nosso modelo, né? Que tem problemas, né? Por ser variável renda, os problemas intrínsecos à renda, né? Heterocidasticidade, né? Quando a renda aumenta, a variância da renda aumenta também. Então, esses modelos de renda, normalmente a gente faz umas gambiarras, né? Para tentar resolver. A gente pega o log da renda, que eu pego aquele erro que eu não consigo resolver e achato ele, né? Então, modelos econométricos por aí é tudo log de renda. Por essa razão, principalmente, né? A não independência de resíduos, tem um monte de outras também, né? Mas veja, agora eu vou fazer a regressão espacial. Vou falar para ele, use essa matriz de vizinhança, que a gente acabou de criar, e faça o modelo Spatial Lag. E ele faz a regressão, vejam, ó, colocando o termo espacial autorregressivo aqui, ó, o Y é renda, e ele põe o W renda como mais uma variável independente na lista, né? E que ficou significante, tá? Eu precisaria calcular aqui a multicolinearidade, tá? Do fenômeno, mas já adianto a vocês que não tem, tá? Então, não tem aqui sobreposição do W renda com energia, né? Então, eles estão realmente explicando cada qual o seu pedaço. E o R² foi para 94,4. Quer dizer, melhorei muito, né? Um R² que já era alto, né? Corrigindo problemas clássicos, né? Com resíduos e outras coisas mais que os modelos espaciais normalmente corrigem assim meio que naturalmente, porque quase todos os fenômenos têm dependência espacial. Então, eu incorporando a inteligência geográfica no modelo, eles melhoram, que meio que por mágica, tá? Enfim, era esse sobrevoo que eu queria trazer para vocês aqui, tá? Tem material de referência que eu deixo mais aqui para vocês, tá? Mas, de fato, era isso que eu queria comentar com vocês aqui na nossa conversa de hoje, tá? Termino, para ser pontual ao que eu prometi, termino com uma imagem que bem inspiradora aqui para vocês, tá? Que é a interpretação do modelo espacial. Deixa eu voltar para a plenária aqui, daí eu comento isso rapidinho, Marina. Essa frase de efeito com essa biblioteca aqui, né? Super bacana. A busca do ser humano por conhecimento e trabalho acadêmico normalmente tem uma série de obstáculos, né? Um dos quais é a abundância de dados disponíveis, né? Vocês já ouviram essa frase por aí? Nessa atmosfera de Big Data, de fato, a gente não pode esquecer disso, né? E essa frase está muito própria aos dias de hoje, né? Só que essa frase foi escrita em 1377 por pesquisadores da época, e daí que está dentro de um livro, né? Sensacional esse livro, se vocês tiverem a oportunidade de ver, um nome impronunciável aqui, que é o título do livro. Mas vejam, desde quando o ser humano já tem a percepção de que eu vou me afogar numa piscina de dados se eu não tomar cuidado, né? E a dimensão espacial, sem dúvida nenhuma, é fundamental para você levar em conta, porque tudo acontece no território, né? Tudo tem um lastro geográfico, e a gente meio que fecha o olho para isso, né? Porque a gente não está acostumado, a gente não aprendeu na escola a fazer isso que eu mostrei, né? A nossa geografia foi aquela geografia política, a geografia física de decorar capitais, biomas, países, etc. E pronto, passei no vestibular, me livrei disso. E daí o mundo mudou, né? O mundo, em 2006, tomou contato com o Google Earth, e a partir daí muitos processos, né, potencialmente poderiam ser alavancados a partir de ferramentas geográficas, mas as pessoas que lideram as organizações não aprenderam a usar isso na escola, né? Então fica o desafio para nós aqui incorporarmos isso no nosso dia a dia das pesquisas, né?
Muito bem. E a Marina faz uma pergunta de interpretação, né? Eu posso interpretar os coeficientes da mesma forma que a gente está habituado a interpretar, tá, Marina? Eu posso, na verdade, é legal sempre fazer um modelo não espacial e promover ele a modelo espacial, que daí eu vou vendo quanto cada coeficiente do modelo original diminuiu com a chegada do WY, né? O quanto a renda média dos vizinhos trouxe de benefícios para o modelo, é comparar os R quadrados, né? E o quanto ela tirou força dos outros termos independentes, porque a própria geografia do fenômeno já está se autoexplicando, né? É uma interpretação que a gente pode fazer, né? Então, é um pouco disso, né? Que é a interpretação dos modelos aqui no contexto da estatística espacial, tá? Tudo bem, eu nem dei muita oportunidade para vocês perguntarem, mas porque vocês já poderiam ter perguntado antes, né? O William perguntou algumas coisas. Eu já havia dito no início que o material que eu apresentei para vocês vai estar disponível para o pessoal do SEMIAD, e acho que provavelmente vai ser disponibilizado a vocês. Quem tiver interesse em mais algum material, assim, né? Complementar, escreve para o meu e-mail que vocês viram aparecendo o tempo todo aí. Eu vou digitar ele de novo aqui, ó, para vocês poderem me escrever, e vai ser um prazer conhecer vocês um pouco melhor e a gente trocar figurinhas para quem estiver pesquisando nessa área, tá? Alguma última pergunta? Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez aqui na figura da Flávia, que está junto com a gente aqui, né, representando toda a organização aqui do SEMEAD, a oportunidade, e a gente se encontra por aí. Fico, a partir de agora, conectado com vocês para os assuntos que a gente discutiu hoje, tá bom, pessoal? Flávia, você quer fazer algum assunto geral, alguma fala final? Apenas reforçar que a coordenação do SEMEAD me informou que a gravação desses workshops vão estar todos disponíveis ao término do SEMEAD. Tá? Agora, o material, eles pediram para o professor disponibilizar. Eles, então tá bom. Ou via chat, mas aqui é meio complicado, porque ninguém sabe muito ao certo como que disponibiliza um material aqui no bate-papo. Então, se pudesse trocar os e-mails, aí o pessoal que tem interesse de pedir via e-mail, acho que seria mais... Vamos fazer assim, então. Pessoal, manda um e-mail para mim, porque daí eu vou, inclusive, saber quem está com interesse particular do material, e daí eu mando para vocês. Legal, é isso aí. Obrigado. Também, obrigado, gente. Givaldo, muito obrigado. Flávia, William, que escreveu bastante para mim aqui, Marina, Fabiana, enfim. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.